Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, presidente da segunda Câmara de Julgamento do CRT, declaro aberta a 52ª sessão ordinária virtual de 11 de agosto de 2021. Indago aos senhores conselheiros se tem alguma observação a ser feita na ata da sessão anterior. A ata foi disponibilizada, não foi, Silvana? Foi, senhor presidente. Ontem eu passei e-mail com as atas de segunda-feira e de ontem. Caso não tenha alguma observação, as atas estão aprovadas. Indago a secretária se tem resolução para leitura e assinatura. Tem, sim. A conselheira Eliane Resplante enviou 2 processos com resolução. O 738/2018, Comercial Ximenes Limitada, e o 4029/2018, Magazine Luiza. A conselheira Elineide enviou os processos 4089/2018, Minas Gás, 4028/2018, Magazine Luiza, um despacho para perícia, 1503/2014, Coelce, também um despacho para perícia, e mais um despacho para perícia, o 1601/2017, IDIL e Pucaba. E também o processo 3067/2019, Ford Motor Company Brasil, resolução. A conselheira Jusileide enviou um despacho para perícia, o processo 4734/2018, Esplanada Brasil, e uma resolução do processo 6028/2017, KSB, Comércio e Construções. O conselheiro Leilson tinha enviado um despacho para perícia, que ainda não tinha sido disponibilizado, do processo 5258/2017, SEMEC. E a conselheira Maria de Lourdes mandou uma resolução do processo 4008/2018, Magazine Luiza. Foram essas. Obrigado, Silvana. Senhores, as resoluções serão disponibilizadas, os senhores analisam, e se tiver alguma observação a ser feita, informe a Silvana. E para o relator proceder ao ajuste, se fizer necessário. Passando para a ordem do dia, hoje teremos 6 processos, a nossa pauta é um pouco maior, mas são processos todos da mesma empresa e temos matérias repetidas, certo? Talvez o relato de um se aproveite para o outro. Pelo menos 2, eu já verifiquei aqui, em 2 processos isso ocorre. Tá bem? Então, inicia aqui, o processo de relato do doutor Leilson, salvo engano, vai ter o mesmo fato que o professor, a mesma matéria do processo do conselheiro Henrique Gereissati. É isso que é falta, é crédito devido, energia elétrica e bens do ativo. É isso, doutor Leilson e doutor Henrique? O meu também, viu, presidente? O também? Meu é o mesmo. Eu acho que o meu é o mesmo da doutora Elineide, doutor. O meu e o do Henrique são iguais. Né? E o meu e o Leilson são iguais. O meu é de 2013 e o Leilson é de 2012. Pronto. Tá certo. Então, acho que eu fiz a anotação aqui. O doutor Marcos também, não? Que é Energia Elétrica 2015? Ou eu anotei errado? Não, ele Energia Elétrica 2015, doutor Marcos, então. Então, esses 3 processos serão feitos a aproveitar a discussão com essa energia elétrica. Primeiro, sou crédito indevido. O meu tem bem de ativo e energia. Eu acho que do doutor Alexandre, doutor Marcos, é só energia. Aí, da doutora Elineide, do doutor Henrique, do doutor Felipe, que vai ser o doutor Evander, acho que é falta de recolhimento. É outra questão, é falta de recolhimento. Falta de recolhimento. Então, o meu é o único diferente. Pronto. Então, o doutor Leilson fará o relatório, certo? Os demais conselheiros que acompanham, que for a mesma matéria, se não houver nenhum prejuízo, haver concordância do doutor Alexandre Albuquerque e do doutor Biratã, podemos fazer a votação e discussão em conjunto. A parte concorda com esse procedimento? Concordo. Obrigado, doutor Alexandre. Então, com a palavra, o doutor Leilson Oliveira. Será o processo de recurso 1.1088/2018, aí 2017-23543,
recorrente Seju e recorrido Bom Preço. Os recorrentes são Seju e Bom Preço, recorrido ambos. Doutor Leilson Oliveira Cunha. Para fazer a sustentação oral das razões recursais, doutor Alexandre Albuquerque. E, representando a PGE, doutor Biratã Ferreira de Andrade. O processo seguinte é o processo de recurso 1.1138/2018, aí 2017-23-545. E relatoria do doutor Alexandre Goiana. O advogado será o mesmo, doutor Alexandre, e o procurador também. E o doutor Marcos também será, que é decreto devido na energia elétrica, também, mesma matéria, salvo engano. É processo de recurso 1.2355/2018, aí 2018-04639. Recorrente Seju, recorrido Bom Preço. É o relator, doutor Marcos Mota de Paula Cavalcante. Então, eles farão o relatório, os demais conselhos acompanham e farão as observações pertinentes a cada um deles. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, renovo o voto de bom dia a todos e passo ao relatório da autuação. A acusação fiscal desse auto é de que a empresa acreditou-se indevidamente do ICMS referente à energia elétrica e de bens do ativo no valor de R$ 511.815,54, referente ao exercício de 2012. Tem como dispositivo infringido o artigo 60, parágrafo 11, do decreto 24.5-97, penalidade fixada nos termos do artigo 123.2e, combinado com o parágrafo 5º, inciso 1º, da Lei 2.670/96, com a nova redação dada pela 16.258/2017. Nas informações complementares, a autoridade fiscal expõe que a empresa transmitiu as informações de suas operações comerciais no formato TXT, no layout da FD, e que as quais foram importadas por meio do programa IDEA e que os arquivos importados foram realizados diversas conferências comparativas entre o documento fiscal emitido e as documentações fiscais emitidas, recebidas, os dados constantes dos arquivos da FD. Também relata que foi detectado que a empresa creditou-se indevidamente de duas modalidades distintas, do ICMS de energia elétrica e do ICMS do ativo permanente. Energia elétrica, por ser empresa comercial, supermercado, e não poderia se creditar do ICMS da energia elétrica. E do ativo permanente, porque não consta, apesar de lançar no campo de apuração da FD, mas não consta tais lançamentos de créditos do ativo permanente no bloco G, que é o bloco da FD que substituiu o livro CIAP. Ele acrescenta que, a partir de janeiro de 2011, a entrega mensal da escrituração fiscal digital do livro CIAP se dá por meio do bloco G, e passou a ser obrigatório a partir dessa data, para os contribuintes ICMS que apuram créditos de ICMS sobre ativo imobilizado, né, nos termos do ajuste CINIEF 02/2010. E que, até a data da lavratura, o livro CIAP continuou sendo impresso e mantido à disposição do fisco, conforme previsto na legislação de cada unidade federal, de forma que as empresas que tenham usufruído dos créditos ICMS sobre o ativo imobilizado, que não tenham apresentado o bloco G, a partir de janeiro de 2011, não puderam mais utilizar de tal benefício, e que, analisando o bloco G da escrituração fiscal digital, foi constatado que o contribuinte não escriturou os registros do referido bloco, mas apenas os dados de abertura, ou seja, registros G0001, abertura do bloco G, e também do encerramento do bloco G, o registro 990, G990, conforme os arquivos da FD anexadas à autuação. E diz, como não há escrituração dos registros do CIAP, não há também direito à apropriação do crédito. Assim, todos os créditos apropriados, na sua apuração,
que constam lá no bloco E, registro E111, que é aquele que fala dos outros créditos, outros débitos, lá na FD, que a gente recebe quando analisa a FD no formato texto, né, no campo outros créditos. Então, são duas as modalidades de crédito devido. A energia elétrica, em razão da empresa ser comercial e não indústria, e por ser supermercado, e também do CIAP, em razão de que a empresa lançou na parte da apuração e outros créditos, mas não lançou lá no bloco G, que é o que substitui o livro CIAP na FD. Bom, aí na sequência informa que foram lançados os valores efetivamente creditados pela empresa, concluindo o demonstrativo com os valores mensais de crédito legítimo apurados pela auditoria. Observa ainda que, em relação ao crédito de energia elétrica, exercício 2012, informa que os valores referentes a essa rubrica aparecem zerados, uma vez que foram lançados por meio do auto de infração 2014-02012. Aí aqui eu abro um parênteses, que, apesar do agente do FIR dizer que na planilha que ele fez, esses créditos, né, indevidos de energia elétrica estão zerados, na verdade, eles não estão zerados. Ele cobra, na autuação, os créditos de energia elétrica e os créditos referentes ao CIAP. Ele diz que estariam zerados uma vez que foram lançados por meio do auto de infração 2014-02012. Eu adentrei neste auto de infração, esse auto de infração ainda não foi julgado, está saneado, mas o período dos débitos cobrados nesse auto de infração é de janeiro de 2010 e fevereiro de 2011. Então, eu creio que aqui, e o exercício fiscalizado aqui é 2012. Aqui, quando ele faz essa menção de não estar cobrando os créditos indevidos de energia elétrica que tinham sido cobrados no auto de infração 2014-02012, eu creio que houve um equívoco dele. Ele cobra, né, na planilha, efetivamente, os créditos de energia em 2012, e também esse auto de infração, 2014-02012, o período de cobrança desse crédito indevido de energia elétrica é só até o mês de fevereiro de 2011, né, de janeiro de 2010 e fevereiro de 2011. Então, na verdade, nós temos aqui a cobrança das duas modalidades de crédito indevido, energia e CIAP. Bom, foi interposta a tempestiva impugnação e a autoridade julgadora de primeira instância decidiu pela parcial procedência, afastando inicialmente o argumento trazido de decadência. Há um pedido de decadência parcial de janeiro de 2012 a novembro de 2012, e o julgador singular o afastou com base no artigo 173.1 do CTN. E, no mérito, excluiu da autuação o crédito indevido referente à energia elétrica, ou seja, R$ 89.618,67, tendo em vista um laudo técnico apresentado pela empresa que espelha a energia consumida no processo industrial de sua panificadora e frigorífico, né, que dá um percentual de 42,3% de toda a energia consumida no estabelecimento, segundo esse laudo técnico. E aí, nesse caso, o julgador singular excluiu da autuação os créditos referentes à energia elétrica. Não demonstrou efetivamente se esse percentual, 42,3%, que é o percentual do laudo consumido pela parte de panificação de frigorífico do supermercado, é que se esses R$ 89 mil, qual porcentagem desses R$ 89 mil se daria de crédito indevido? Ele exclui como um todo os R$ 89 mil, né? E não fez essa proporção de 42,3% da energia elétrica consumida no estabelecimento. Bom, no reexame necessário interposto no recurso ordinário aludido pela recorrente, ela alega, resumidamente, a decadência do período de janeiro de 2012 a novembro de 2012, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, diz que há possibilidade de creditamento do ativo permanente, tendo em vista o ajuste CNF 02
10, não dizer em momento algum que os créditos não escriturados devem ser anulados, sendo que o que a legislação diz é que os créditos devem ser escriturados na FD e não que os créditos não escriturados no bloco G ou escriturados em momento posterior são tidos como inexistentes. Também diz que há outros meios de aferir a validade dos créditos, em especial a análise das notas fiscais, que o embasam, o que não foi feito pelo fiscal, no caso em questão. Também alega que a recorrente tomou regularmente os créditos de acordo com as notas fiscais de aquisição, de bem destinado ao ativo permanente do período. Assim, os créditos existem, sendo plenamente legítimos. Aduz um erro no sistema de escrituração. Aduz que um erro no sistema de escrituração não pode anular o direito ao crédito por quanto existente e válido. E o fato da ausência do registro no bloco D, no bloco G da FD, não pode desnaturar o direito de apropriação do crédito. Também alega exorbitância da multa, aplicada de 100% no valor do crédito indevido, em violação ao princípio constitucional de vedação de confisco. Também alega indúbio pro contribuinte, devendo se aplicar a interpretação mais favorável ao contribuinte nos termos do artigo 112 do CTN. Ao final, pediu a declaração de nulidade e ou improcedência da autuação e, não sendo acolhida os pedidos, seja reduzida ou afastada a multa aplicada e ainda a realização de perícia. Assessoria processual tributária declarou a procedência do feito, não a parcial procedência, entendendo que, em linhas gerais, aí o doutor Biratã pode explicar melhor, mas em gerais que o crédito energia não poderia ser objeto de escrituração, dado que a empresa é supermercado, é comercial, e pelo fato de não estar no bloco FG, os créditos relativos às aquisições de ativo permanente não enseja a possibilidade de crédito fiscal e afasta também a decadência. Presidente, sucintamente, este é o relato. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Alexandre, qual é o processo de relatoria de Vossa Senhoria? Senhor presidente, é idêntico ao processo do conselheiro Leilson, e aqui no meu, Leilson, eu estou olhando aqui a planilha, acostada aqui no ano de 2013, e também é crédito de SIAP e energia elétrica, tá? No de 2013 também são os dois. E os fundamentos, as razões são os mesmos, presidente, absolutamente igual. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Marcos, do senhor também guarda consonância? Sim, o meu é de 2014 e 15, não tem meio ativo, ele se limita à questão do custo de energia elétrica na parte lá da panificadora e frigorífico, né, os valores do principal, R$ 154.820,34, muito igual ao valor, cita a questão do laudo técnico, a multa, de procedência de polícia. Aí a diferença é que o julgador de primeira instância ele decide pela improcedência, né? Fala da conexão entre os processos, cita a decisão de improcedência do Supremo Tribunal de Justiça, no recurso especial 432 do Rio de Janeiro, em consonância com o artigo 46, parágrafo do CTN. E aí, a assessoria processual tributária reverte o entendimento, né, opinando pela procedência da autuação. Então, doutor Marcos, eu também falo com o doutor Alexandre e doutor Biratã. Como do senhor tem essa diferença, essa questão, vou julgar em separado, tá certo? Vamos julgar somente os dois processos, doutor Alexandre, doutor Leilson e doutor Alexandre Goiana. A próxima, doutor Biratã. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Alexandre Albuquerque. Fazia já um certo tempo que eu não o vi aqui nas nossas sessões, né?
pelo menos assim que eu tenha participado, acho que depois dessa pandemia, a primeira, pelo menos na nossa Câmara aqui, torcedor aí ferrenho do esporte, né? Esporte Recife. Bom, é um prazer aqui novamente ter a nossa Câmara e vamos aqui à análise do processo, que inclusive, assim, uma dessas matérias, inclusive, não é novidade aqui, nós já tivemos debatendo em outras oportunidades, essa questão do aproveitamento do crédito de energia elétrica em relação ao estabelecimento comercial, normalmente em relação às atividades de planificação, né? Que é uma das matérias aí que foi objeto de discussões até acirradas. Bom, vou tentar aqui resumir diante do que foi relatado e do que consta aqui no parecer. Há inicialmente uma alegação de decadência em que é afastado, é feito toda uma preâmbula aqui, até porque essa matéria de decadência, me permita assim, até ser breve, porque assim, é uma matéria já conhecida de todos, basicamente todos já têm assim, sua opinião basicamente formada, há uma mudança numa situação ou outra, decorrente de algumas peculiaridades, mas assim, não há necessidade de a gente estar expondo todo aquele fundamento, até para não se tornar cansativo e repetitivo diante daquilo que todos já têm conhecimento e já têm sua opinião. Então, assim, no caso concreto, né, não obstante o fato, porque assim, tem um fato aqui que chamou a atenção da assessoria tributária, que é a ausência de pagamento. Assim, independente disso, todos sabem que a Procuradoria tem o entendimento que esse tipo de situação, de creditamento devido, né, que houve essa supressão do imposto, ela se caracteriza por lançamento de ofício, até em consonância com o artigo 173, em consonância com o artigo 149 do CTN. De qualquer forma, até para aqueles que entendem pela aplicação do 150, parágrafo 4º do CTN, entendendo que o CMS é um imposto de homologação, e aí muitas vezes tende a generalizar e colocar qualquer tipo de situação pela aplicação do prazo 150, parágrafo 4º, ainda assim, não teria como ser acatada a tese desse prazo do 150, parágrafo 4º. Até porque, em consonância com o entendimento do STJ, né, e certamente acho que nunca vai chegar a agradar ninguém, porque o STJ sempre vem tomando decisões, tentando solucionar, mas acaba gerando sempre algumas inconsistências, essa que é a verdade, acaba não pacificando, né? Mas, de qualquer forma, o que nós temos e o STJ aqui, em relação à decadência, é o tribunal que realmente tem a capacidade da última palavra, né? Não é nem uma matéria propriamente sujeita ao STF. Então, assim, e até em respeito ao STJ, ele utiliza aí dois parâmetros, né, para fim de análise da decadência. E um deles é justamente o pagamento. É como disse aqui o parecer. A gente salientar que dois requisitos, no caso, lançamento e pagamento, ainda que não integral, são observados pelo STJ, a jurisprudência estabilizada nesse sentido, até chegar o momento da edição da súmula 555. E nesse critério aqui, que é adotado, observou-se, então, que houve ausência de pagamento, tendo em vista a existência de saldo credor em todo o período. Então, por esse motivo, afastou-se aqui a decadência. Então, assim, eu faço esse acréscimo para aqueles que, nessa situação específica, entendem que o pagamento, ainda que não integral, de uma pequena parcela, ela seria suficiente aqui para afastar a aplicação do 173 do CTN. Não houve pagamento no caso. Estou sendo bem breve aqui, como disse, porque essa matéria aqui já é recorrente, né? Então, sem me estender muito nesses aspectos aqui da decadência. Seguindo adiante, senhores. Tentando aqui organizar aqui de acordo com o parecer.
Temos, então, inicialmente, a questão do crédito, do lançamento do crédito, do ativo mobilizado, né, que não foi registrado no bloco G. Né? E a recorrente, ela entende que, de fato, houve um erro, né? Não há... Isso é um ponto controverso, esse não registro, né, no bloco G, né? Esse é um fato que não há dúvidas, mas entende que, não obstante isso, né, os créditos do ICMS relativo aos bens destinados ao ativo mobilizado, eles têm que ser observados, que isso aí teriam que ser atendidos, né? E que, no máximo, estaríamos diante de um descumprimento de uma obrigação acessória, né? Inclusive, se não me engano, pede perícia para que realmente seja observado, analisado esses créditos. E o parecer, ele não admite esse raciocínio, por entender que esses créditos estão condicionados a uma regular escrituração em livro próprio, no caso CIAP, FD, os prazos e condições estabelecidos na legislação, nos termos previstos no inciso 6 do parágrafo 5º do artigo 20, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar 87/96, que cita aqui o respectivo dispositivo legal, onde no artigo 23, né, destaca que esse direito ao crédito está sujeito à escrituração nos prazos e condições estabelecidas na legislação. E, assim, essa é uma matéria, né, que muitas vezes veio para a discussão, não exatamente em relação ao ativo mobilizado. Há muitas situações em que essas formalidades legais não foram atendidas e que o contribuinte muitas vezes argue justamente que efetivamente faz direito a esse crédito. E, assim, a gente tem que destacar aqui que, como julgadores administrativos, né, entendo que a Câmara de Julgamento, ela realmente tem que se ater ao disciplinamento legal da matéria e as condições estabelecidas, porque assim, não há como você se sobrepor e simplesmente, digamos assim, passar por cima, né, atropelar uma lei que estabelece seus requisitos formais. Essa discussão, ela até pode render uma boa discussão no judiciário, que aí o contribuinte pode até alegar o princípio da não cumulatividade, faço direito ao crédito, essa norma, ela, a partir do momento que ela veda esse crédito, ela ofende princípios constitucionais, e aí você teria uma discussão voltada para afastar essas normas legais que, digamos assim, regulam o aproveitamento desse crédito, tá? Então, assim, no âmbito administrativo, uma vez existindo normas que regulam essa matéria, elas não tendo sido obedecidas, realmente você não tem como você simplesmente desprezar, né? Até porque estaríamos julgando pela inconstitucionalidade dessas normas e aceitar o crédito que, em tese, segundo a alegação da parte, aí, do recorrente, aí não é um fato aí que me foge, assim, porque apenas é uma alegação e a parte pede perícia nesse sentido que faria jus, né? Não estou afirmando se faz jus ou não, mas sob o ponto de vista da existência desses créditos. Mas o que a gente destaca aqui, a ausência de regularidade formal, que é um requisito imposto não só pela lei complementar, como pela nossa lei estadual, pelo nosso decreto estadual, e que não há como a gente se sobrepor a esse ordenamento, né, aqui do Estado do Ceará. Em relação aos outros, a questão do aproveitamento do crédito de energia elétrica, né? Eu me lembro assim que teve um determinado época, e até que o doutor Alexandre trouxe a questão das panificadoras, a gente até depois submeteu o processo nessa parte da panificação
ao laudo técnico, porque muitas vezes, naquela época, a questão era saber se existia um registro à parte, em separado, que pudesse, digamos assim, dimensionar, registrar, especificar o que foi consumido no processo lá de panificação, que, em tese, né, segundo a alegação da parte, poderia se constituir uma espécie de industrialização, né? E aí a gente chegou até encaminhar, em determinada época, para fosse emitido um laudo, e logo, um pouco tempo depois, inclusive, o STJ veio a julgar essa matéria, e aqui eu vou até esmiuçar melhor, até porque o parecer faz menção a isso, com base na legislação do IPI, que disciplina o que seria indústria, ela, então, entendeu que essa atividade de panificação, ela não poderia ser caracterizada como indústria. Aí, daí porque a gente deixou até de observar aquele laudo, né, já diante daquele entendimento do STJ em relação a essa matéria. Só que, resgatando um pouco aqui da memória, até me lembro que o doutor Alexandre até ficou um pouco chateado na época, né, que a questão tinha ido para ser submetida a uma análise pericial, e depois houve uma reformulação, digamos assim, não se deixou de se analisar aquele laudo diante daquela decisão do STJ. Bom, mas assim, então vamos exatamente o que nos interessa aqui. O parecer, bem esse tocante, ele faz algumas observações que eu vou até fazer aqui a leitura, até para aqueles que não acompanharam à época essa discussão, né? Até porque faz bastante tempo, pelo menos assim que eu me lembre, que essa matéria aqui não veio aqui para discussão, já faz um certo tempinho. Então, assim, o julgador, né, de primeira instância, ele aceitou esse laudo técnico, ele excluiu, agora eu não sei, aí o relator pode até explicar melhor, porque, assim, seria uma exclusão no percentual de 42,3% da energia elétrica consumida. Eu não sei se o auditor aqui, ele, quando foi... Eu acho que, não sei se o julgador, perdão, ele excluiu esse percentual, como é que foi, mas, de qualquer forma, eu não fui atrás de analisar esse detalhe, porque, no nosso parecer, a gente discorda, inclusive, desse percentual aqui dos 42,3%. E por quê? Eu vou fazer aqui, então, a explicitação do fundamento aqui, baseado, inclusive, no parecer da doutora Ivete, que bebeu aqui também da nossa manifestação, das nossas manifestações anteriores, e principalmente do entendimento do STJ acerca da matéria, né? É o seguinte, o que se diz aqui? Mostra indubitável, subir mais um pouquinho aqui para não perder muito raciocínio. Cabe salientar que a legislação tributária do CMS não trata de critérios ou conceitos para que se considere uma determinada atividade como industrialização, questão que deve ser remetida à legislação específica do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, né? Mostra-se indubitável que a energia elétrica utilizada para a conservação de alimentos, câmaras frigoríficas e similares, se constitui mero consumo, uma vez que não se verifica nenhum processo de transformação, não havendo razão para aprofundar esse debate. Então, assim, essas questões da energia gasta na conservação de alimentos, isso aí nunca foi, na verdade, fruto de grandes discussões, né? Então, essa energia consumida para a conservação das câmaras frigoríficas e similares, basicamente, sempre se entendeu que realmente tratava de consumo, era consumo. Agora, a grande controvérsia sempre foi em relação às atividades de panificação, né? Então, assim, no tocante à energia consumida nas atividades de panificação e confeitaria, a questão merece uma maior atenção, visto que, a princípio, se vislumbra aqui a ocorrência de um processo de transformação. Entretanto, a produção na atividade de padaria, vou ler aqui, só um instante. Entretanto, a produção na atividade de padaria para a venda direta ao consumidor final
não é considerada industrialização conforme definição contida na linha A, inciso 1, artigo 5º do regulamento do IPI, decreto 7.202 de 2010. Então, não se considera industrialização. Aí tem aqui, inciso 1, preparo de produtos alimentares não condicionados em embalagem de apresentação, na residência do preparador, em restaurantes, bares, sorveterias, confeitarias, padarias, né, quitando semelhantes, desde que os produtos se destinem à venda direta ao consumidor. E é o caso, né, que essas atividades de panificação, né, no supermercado e tudo mais, elas se destinam à venda do consumidor, daquele cliente ali, daquele estabelecimento comercial. Então, assim, diante do que estabelece a legislação do IPI, o STJ, analisando essa questão, ele entendeu, então, que não faria jus a esse crédito de energia elétrica. Tem uma decisão aqui citada aqui, no parecer, né? A primeira sessão, no RESP 1117, 139, Rio Grande do Sul, julgado sobre o regime do artigo 543, C do CPC, da resolução do STJ, tal, decidiu que as atividades de panificação e congelamento realizadas em supermercados não se caracterizam como industrialização, razão pela qual não se configura o direito ao creditamento do ICMS. Tá? Então, assim, essa tem sido a decisão que tem orientado esse CONAT, as câmaras, no sentido de não acatar esse creditamento. Não obstante, também é citado aqui que a matéria encontra-se em repercussão geral, né? Ela encontra, até ontem mesmo deu uma pesquisada aí, não houve assim, nenhuma movimentação, ainda continua pendente, né? Só alguns contribuintes ingressando aí como amigo puros e tal, e tentando participar, já que há muitos interesses aqui envolvidos, mas, assim, o tema aí continua pendente em relação à repercussão geral admitida no STF. Mas o que temos é justamente essa questão aí, essa definição já há um bom tempo aí pelo STJ, né? Então, entendo que essa deve ser o entendimento adotado pela Câmara, né, da segunda Câmara, em respeito àquilo que já está firmado e pacificado no STJ. Mas o STF pode modificar. Bom, mas aí é uma questão para o futuro, que a gente não tem bola de cristal. E nós temos aí consolidado a decisão do STJ no sentido de vedar esse crédito. E até, digamos assim, porque muitas vezes se critica que as decisões do STJ, mas nesse caso, entendo que a decisão foi bem razoável dentro daquilo que realmente estabelece a legislação federal em relação ao que é industrialização. Então, assim, entendo eu que, com base na legislação, o que se define como legislação, pegando a legislação do IPI, como industrialização, então você realmente tem os critérios ali para estabelecer se a atividade de panificação, da forma como lido aqui, onde a venda direta ao consumidor, realmente não se enquadra aí nessa caracterização. E a gente sabe que essa questão da industrialização, ela depende de um disciplinamento legal. Então, ela não é só a questão do senso comum. É um processo de transformação, então, como é o processo de transformação, industrialização? Não. Ela é devidamente regulada por uma legislação. Então, você tem que se ater aos conceitos, aos delineamentos, às definições que estabelece a legislação. Por isso que a gente tem que realmente, partindo desse princípio, que se ater ao que está na legislação. E foi com base nisso que, então, o STJ definiu que esse tipo de atividade, né, panificação, com venda direta ao consumidor, e aqui incluiu, inclusivamente, congelamentos e tudo mais, ela não é uma atividade de industrialização.
Então, assim, senhores e senhoras, são essas nossas considerações. Então, nós opinamos aqui que, inclusive, seja afastada essa decisão de parcial procedência da decisão de singular, que ela contraria entendimento já firmado no âmbito do STJ, inclusive do CONAT, inclusive em julgamento da Câmara Superior. Eu não sei se tinha essa denominação de Câmara Superior na época em que esse processo foi julgado, mas, inclusive, naquela época, eu me lembro do julgamento já de um certo tempo, mas que nós afastamos, né, na época era o Conselho Pleno, que a gente chamava, e afastamos o entendimento da possibilidade de se aproveitar créditos das atividades de planificação dos supermercados. Então, são essas considerações, opinamos pela procedência da autuação fiscal. Obrigado. Obrigado, Tubiratã. Seguindo o rito processual, a palavra do doutor Alexandre Albuquerque. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Tubiratã. Parabéns também o senhor aí como advogado e para todos os demais advogados ou bacharéis, né? O estudante do direito. Eu também vou tentar ser direto nos argumentos de defesa dos temas aqui discutidos. Acho que o procurador fez um resumo importante dos aspectos em debate. Eu queria apenas apontar alguns pontos onde talvez navegue a nossa divergência, que é tão bom que o direito permite essa divergência, né? Não há só uma posição e só um entendimento sobre isso. O primeiro ponto, no que diz respeito à decadência. Acho que tudo que o procurador disse está correto, o entendimento do STJ é esse mesmo, mas merece um acréscimo. A observância do regime de tributação de supermercados. Porque se nós fizermos uma análise rápida da situação, poderia até chamar a atenção como é que você tem um supermercado como um Bom Preço, que passa 2, 3 anos, né? Esses são os períodos fiscalizados, sem recolhimento do ICMS. Como é que não decaiu o exercício de 2011, porque não houve pagamento do ICMS nesse exercício de 2011? Todos nós sabemos que a carga tributária não é leve, né? Que experimentamos uma carga tributária pesada e que os supermercados não são exceção dessa carga tributária pesada. Os supermercados sofrem uma oneração pesada, em especial do ICMS, que é o principal imposto sobre o consumo, né? E a gente só vai poder entender talvez melhor essa questão e esse ponto da falta de recolhimento quando a gente para analisar o decreto 29.560. O decreto 29.560 de 2008, que é o que disciplina o regime de tributação dos supermercados, o que é que ele diz? Que o supermercado vai pagar o imposto pela compra. Esta é a razão do não pagamento do imposto na venda, do saldo credor. E mais, esse imposto da compra, em certa medida, né, e a escrita fiscal do contribuinte revela isso, ele é cobrado no montante superior ao devido, ocasionando saldos credores. Por que é que o Bom Preço tem, desculpem, tanto saldo credor? Porque paga na entrada mais imposto do que deve na saída. Poderíamos nós entender
que o deslocamento do momento do pagamento do imposto afastaria a decadência? Defendo eu que não. Inclusive porque a gente não está tratando do fato gerador entrada. Não existe fato gerador do ICMS na entrada. O que existe pela norma estadual é a obrigação de antecipar o pagamento. O fato gerador continua sendo a venda. Se em vez de pagar o imposto no mês da venda, no ato da venda, no momento da venda, eu pago no momento da compra, isso significa dizer que não houve pagamento antecipado? Para fins da verificação da decadência? No meu entender, não significa. Na hora que a Fazenda, e a Fazenda estadual é que detém este poder, ela, por uma estratégia de administração tributária, altera a data de pagamento do imposto, altera o código de recolhimento do imposto, trazendo para a entrada o que seria na venda. Isso não pode ser compreendido como um não pagamento para fim de caracterização da decadência, com todas as vênias. O Bom Preço tem sim pagamento mensal. O que acontece é que, por uma conveniência da administração tributária, este pagamento mensal é realizado num critério, numa forma e num código específico. Eu lembro muito bem, trago aqui à memória, um debate que a gente teve muito semelhante a esse, aqui no TAT, no CONAT de Pernambuco. E no TAT, o entendimento deles era, olha, tem que verificar se houve pagamento no código 0051, que é o código de receita do ICMS normal. Aí eu disse, então, vamos parar e pensar. Amanhã o código de receita é portaria do secretário da Fazenda. Aí o secretário da Fazenda disse, supermercado agora paga no código 006. Então não tem mais decadência. E aí todo mundo parou e disse, peraí. A mudança do código de receita, a mudança da data de vencimento desse imposto, não pode ser requisito suficiente para que a gente afaste o entendimento do STJ da decadência. Principalmente porque, seja pela entrada, seja pela saída, a responsabilidade pela desse imposto é do contribuinte. Então, não há um lançamento de ofício no imposto da entrada. Também é apurado pelo contribuinte e pago pelo contribuinte. E se o imposto da entrada não fosse suficiente para abarcar o imposto da saída, teria-se um complemento na saída. E o imposto da entrada, ele é suficiente para abarcar o imposto da saída por uma estratégia da administração tributária. A administração tributária quer combater a sonegação. Então, você às vezes tem um supermercado menor, de bairro, que às vezes não tem nenhum check-out e é na calculadora que o cara faz a venda. Então, se essa cobrança na entrada for pouco representativa, ele vai acabar deixando de pagar todo o imposto, toda a diferença da saída.
Então, essa carga na entrada é alta para que reduza a margem de sonegação do contribuinte. Mas a estratégia da administração tributária não pode ser compreendida com todas as vênias para se afastar a decadência. Então, foi a conveniência da administração tributária que levou à escolha de uma data de pagamento, de um código de receita específico. Não foi a conveniência do contribuinte. O contribuinte se submeteu à determinação do fisco. E essa determinação não pode ser usada para descaracterizar a decadência. Então, esse é um primeiro ponto importante de minha divergência. Quanto ao tema energia elétrica, como bem lembrou o procurador, a gente já teve chance de debater bastante sobre isso. Dos conselheiros conhecerem nossa opinião sobre isso. De fato, é um tema que está em discussão no STF, um tema que já foi discutido no STJ, né? O relato trazido pelo procurador é fiel a toda essa discussão, né? A pendência ainda do STF sobre esse debate, até no que diz respeito às discussões que tivemos no CONAT, quando, em outra oportunidade, o CONAT disse: contrate uma empresa, traga um laudo, tem que ser uma empresa estatal, contratamos, a empresa deu o laudo, disse: não, mas agora não quero mais o laudo. Que foi uma grande divergência nossa naquela oportunidade. O que eu queria só destacar no ponto da energia elétrica são dois aspectos. O primeiro, acho que o conselheiro Leilson levantou, e o procurador também comentou nesse sentido, sobre o montante do crédito usado. Apenas para destacar que o Bom Preço realmente usa o crédito no limite do laudo. Então, a conta de energia de 100 mil, ele só acredita 42. Por isso que a decisão, quando vem excluindo o crédito da energia, o exclui todo, porque a parcela que foi tomada é a parcela do laudo, né? Apenas a título de esclarecimento. A segunda questão que me chama a atenção, e quando eu até fazia uma revisão desse processo, foi algo que, de fato, chamou bastante minha atenção, é essa controvérsia que existe na própria acusação. Porque o auditor, ele é expresso no item 16 do auto ao afirmar que não cobrou ICMS sobre energia, ou que não cobrou na autuação crédito fiscal relativo à energia. Ele diz no item 16, com relação ao crédito à energia elétrica, no exercício 2012, é pertinente informar que os valores referentes a essa rubrica permanecem zerados, uma vez que foram lançados por meio do auto de infração número tal. E aí, na planilha, ele cobra. Né? Eu acho que, em certa medida, há uma contradição, e que essa contradição repercute, sim, no direito de defesa. Afinal, ele zerou ou não zerou? Cobrou ou não cobrou? Né? Quando você vai para a planilha, como bem disse o relator, está cobrado. Quando você vai para a infração, ele diz que não está cobrado. Então, esse é um aspecto muito mais formal, né, da discussão, mas não menos relevante. Afinal de contas, o auditor afirma que não cobrou, mas cobra. Né? E essa contrariedade repercute, no nosso entender também, com todas as vênias, no exercício pleno do direito de defesa. O terceiro ponto, quanto ao crédito do ativo permanente, o danado do bloco G. Eu destacaria aqui dois também pontos importantes.
mais para esclarecer, a discussão maior e a divergência maior está entre a empresa e o autuante, está no detalhamento do bloco G, né? Porque acho que foi apresentado para a empresa apenas os quadros 01 e o quadro final do bloco G, e não foi apresentado o detalhamento. Né? Só para que a gente separe um pouco, né? Não é a ausência integral do bloco G, mas a ausência do detalhamento no bloco G. O segundo aspecto é quanto ao direito em si ao crédito. Eu vejo esse debate do bloco G, me vem à memória outros temas tão mais antigos e conhecidos de todos nós. A empresa escritura a nota fiscal de entrada, de compra, e não lança o crédito no livro de entrada. Posteriormente, ela analisa melhor aquela operação e diz, pensando bem, essa operação tem direito a crédito. E ela lança esse crédito lá em outros créditos no livro de apuração. Esse crédito é válido? Não tenho dúvida de que é. Não tenho dúvida que em diversas oportunidades, tais créditos foram homologados. Mas eu pergunto, é obrigatório escriturar o livro de entrada? É. É obrigatório lançar o ICMS destacado na nota de compra no livro de entrada? É. Mas se eu não lancei esse crédito no livro de entrada, lancei a nota só lá no valor contábil, lancei o crédito no livro de apuração, eu perdi o direito ao crédito? Não. O SIAP não é diferente disso. Com todas as vênias também. Podemos aqui ter um debate longo sobre a forma de escrituração do crédito fiscal. Mas, para além da forma, o que se está em discussão é o direito ao crédito. O crédito da energia, que a gente falou há pouco, lançado diretamente no livro de apuração e outros créditos. Pode e deve ser glosado por este argumento? O auditor sequer questiona isso. E é assim que ele é lançado. O crédito extemporâneo, lançado diretamente no livro de apuração, aquele que não foi escriturado no momento do lançamento da nota de entrada, pode ser compensado direto na apuração? Pode. Mas não é obrigado a escriturar o livro de entrada? Eu estou querendo com isso dizer o seguinte, que o crédito ativo permanente, ele pode, e inclusive deve, ser escriturado no campo outros créditos do livro de apuração. Agora, a ausência de seu detalhamento no SIAP não é suficiente para se afastar o direito ao crédito. O que nós estamos pleiteando a todo tempo, porque afirmamos e entendemos que este é o procedimento correto e que a empresa toma um crédito no limite do que determina a norma, se tem dúvida de que o valor lançado lá corresponde a 1/48 do ativo, se baixa em diligência numa perícia, para que o perito confirme isso, para que o perito confirme que é exatamente 1/48, e nós aqui temos que atentar para um fato relevantíssimo no crédito do SIAP.
Nós temos um processo histórico em que o crédito do SIAP era acompanhado numa planilha fora da escrituração fiscal digital. 96, por vontade de ser das turmas dos mais antigos, é isso. Em 96 eu estava lá, ainda era técnico legislativo, ajudando lá na feitura e na regulamentação da Complementar 87. Ela já previa, olha, poderá ser criado um livro, que dependia da COTEP, COFAS, do CINEF, mas pode ter o controle por outros meios. Os estados implantaram 96, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Esse controle por outros meios. Veio a mudança, veio o controle. A empresa tinha 10 anos que controlava de uma forma. Aí eu disse, agora mudou a forma de controlar. Isso do ponto de vista dos sistemas das companhias, não é difícil você ter um sistema, porque o fisco não criou em 96 o sistema e obrigou que cada empresa desenvolvesse o seu. Então, você desenvolveu o sistema de controle do crédito ativo fixo. Aí o fisco solta uma norma e diz, amanhã não é pelo teu sistema não, é pelo meu. E como você não detalhou no meu, eu não vou reconhecer o crédito. Acho que esse elemento histórico da evolução das obrigações acessórias de controle do crédito do SIAP são relevantes, sim. A ninguém é dado o direito de desconhecer a lei, todos nós sabemos. Mas todos nós também precisamos compreender que não se vira a chave assim. Não se pega uma multinacional e diz, olha, aquele teu sistema que estava integrado a todos os sistemas da companhia, agora implante esse aqui, que é o meu. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o Bom Preço tem, sim, a ficha de controle do crédito ativo permanente. O que aconteceu é que este controle do crédito ativo permanente não era integrado à AFD. Por razões óbvias. Porque ele não era integrado antes. Quando veio o sistema obrigando a integração, não se deu tempo de fazer a integração. Hoje já é integrado. Né? Então, acho que também por esse aspecto é preciso se pensar na dosimetria da pena que se quer impor ao contribuinte. Se quer impor ao contribuinte um não reconhecimento de um crédito que ele tem direito, que usou na medida que tem direito, pelo menos esse é o entendimento nosso e a afirmação nossa, por um descumprimento de obrigação acessória. Por que não punir o contribuinte pelo descumprimento da obrigação acessória? Por que não verificar se o crédito é exatamente o devido e puni-lo porque não cumpriu a obrigação acessória? Então, o que se pleiteia na discussão do crédito do SIAP é exatamente isso. A verificação da correção dos créditos compensados e a eventual punição pelo descumprimento da obrigação acessória. Então, com essas minha manifestação no dia de hoje. E agradeço a todos a oportunidade. No dia de hoje, não, né? Nesses dois processos. Ainda temos mais 4. Né? Obrigado, doutor Alexandre. A matéria é bastante conhecida nossa, mas as razões tanto da PGE quanto da
As argumentos da parte também são muito pertinentes, né? Dá em debate, senhores conselheiros. Senhor presidente, só para tirar uma dúvida, que eu não sei se foi o doutor Biratã que fez o questionamento, sobre o crédito de energia elétrica, tá? A planilha que está acostada aqui no meu processo, pelo somatório aqui do que foi estornado em relação ao crédito de energia elétrica, é exatamente o valor que foi apontado, que foi excluído pelo julgamento de primeira instância, tá? Então, o julgamento da primeira instância excluiu 100% do crédito, do estorno do crédito que havia sido imputado ao contribuinte no auto de infração. Idem no meu caso. Eu tinha feito essa pergunta, mas acho que ficou esclarecida até pela manifestação também do doutor Alexandre, e o doutor Leis também está confirmando aí, que, na verdade, esses 40, que a empresa aproveitou justamente esses 42,3 da atividade lá, né, foi registrado de planificação. Então, que é o 100% do alto da parte de energia. Presidente, doutor Leilson, me permita só uma indagação em relação à observação do doutor Alexandre. Desculpe, doutor Goiana. Não, fica à vontade, doutor Biratã. Fica à vontade. Não, só porque o doutor Alexandre, ele falou da questão que o fiscal teria afirmado que teria sido lançado em outro auto essa questão do crédito devido da energia, né? Eu falei mas isso. Não, aí só essa observação em relação ao doutor Alexandre Albuquerque. Assim, quando no meu relato eu abordei essa questão, é que o auditor, ele fala que não cobrou na planilha, está zerado, as operações de crédito com energia elétrica, porque teria sido cobrado no auto de infração 2014-02012. Só que na planilha está lá bem clara a cobrança desses créditos de energia elétrica. E o auto de infração 2014-02012, ele não alcança o exercício desse auto de infração que está sendo discutido agora, que é 2012. O auto de infração 2014-02012, a autuação foi de janeiro de 2010 a fevereiro de 2011. Eu creio que foi por isso que ele cobrou. Antes ele colocou na informação complementar, aí quando fez a planilha, estava lá e foi verificar o auto e viu que não alcançava esse exercício. Por isso que... E aí ele esqueceu de tirar esse detalhe da informação complementar. Então, senhores, o processo está em discussão. Doutor Leilson? Presidente, aqui o foco são três, como foi bem detalhado pelo doutor Alexandre Albuquerque, o foco são três linhas aqui que a gente tem que discutir. Primeira, a questão da decadência, segunda, a questão dos créditos de energia, e terceira, a questão dos créditos do CIAP, né? Eu vou começar por aquele que eu acho mais fácil, para mim, pelo menos, já que sigo uma linha doutrinária, é que nesses casos em que o lançamento é feito de ofício, a revisão de ofício, caracterizada alguma das situações do artigo 149 do CTN, atrai a incidência do 173.1. Eu sempre digo que o 173.1 e o 150, parágrafo 4, eles não são excludentes. Não são excludentes. Se fossem excludentes, não havia uma razão de ser de eles constarem no Código Tributário Nacional, feito lá em 66 por grandes juristas, né, da época, Rubem Gomes de Souza, Aliomar Balieiro, e por aí vai. E por quê? Porque o 150, parágrafo 4, todo dia nós temos a homologação do ICMS. Hoje mesmo estão sendo homologados tacitamente todas as operações que ocorreram no dia 11 de agosto de 2016. Tá certo? 18, 19, 20, 21, exatamente. 2016. E o que ocorre quando, num procedimento de fiscalização, detecta alguma irregularidade daquelas operações que haviam sido homologadas tacitamente, ou seja, o fisco não foi lá, não entrou na FD de cada contribuinte e disse, está homologado. Não, é homologação tácita. O que existe é que, quando se verifica algumas operações que decorreram irregularidades, se cobra pelo lançamento de ofício. Todas aquelas outras operações que não detiveram nenhuma irregularidade,
continua homologado, e agora mais expressamente, né? Mas nem taxa, expressamente, por quê? Porque quando o auditor emite o termo de conclusão, ele somente faz menção aos autos de infração das operações que forem irregulares. Então, todas aquelas outras operações, no dia 11 de agosto de 2017, elas estão homologadas. Ou de 16, elas estão homologadas. O que não foi homologado foi uma revisão de lançamento, e aí a gente submete ao caput do artigo 149, é uma revisão de lançamento para essas operações que o contribuinte tinha antecipado o pagamento ou não, independe, para quem segue essa linha doutrinária, independe se teve pagamento ou não, é que foi verificado irregularidades nessas operações. Então, elas não podem ser objeto de homologação, daí o lançamento de ofício nesses casos. Então, veja, quem segue a linha do 173.1, verificado as condições previstas no artigo 149, não está negando a existência do 150 parágrafo 4º, ele existe. Ele vai existir para todas as operações que não foram objeto de lançamento. Ele continua existindo, continua se homologando. Todo dia se opera o 150 parágrafo 4º, todo dia se opera. Só fazer o cálculo de 5 anos para trás, está se operando a homologação tácita previsto no 150 parágrafo 4º. Então, por esse motivo, eu entendo que é aplicável o 173.1, embora que aqueles que seguem aí o 150 parágrafo 4º, conforme a parecerística, me parece que segue essa linha, e ela afasta, justamente não cabe ao 150 parágrafo 4º, porque, segundo ela, não houve o pagamento do imposto, né, na escrita normal. E aí o doutor Alexandre Albuquerque colocou um prego na cabeça, desculpe o termo, daqueles que seguem essa linha do pagamento do imposto. Porque se essa é a linha, assiste razão o doutor Alexandre Albuquerque quando diz que houve pagamento de substituição tributária pela entrada, houve o pagamento, embora que o supermercado também tenha operações normais, tanto que ele se credita e se debita, mas houve um pagamento lá em ST. Por isso que eu não assumo essa posição do 150 parágrafo 4º, que é contraditória nesses casos. Não é só o pagamento do ST, não, é também do antecipado. Se houve antecipado de pagamento, embora tenha sido saldo credor o ano todo, como é que se dá isso? Né? Então, o 150 parágrafo 4º, eu estou fazendo crítica até desde as decisões do STJ, que se apega ao pagamento. Deu uma nova redação nesse entendimento, na súmula 555, quando ele fala em declaração. Não havendo a declaração do débito, portanto, não haveria o pagamento, né, seria o 173.1. Mas eu afasto dentro da linha doutrinária do 173.1, combinado com 149, né, do CTN. Agora vamos para o crédito de energia elétrica. Já foi dito aqui com muita sobriedade, com muita percussiência, desde a parecerística, como o doutor Alexandre, também o doutor Biratã, na questão de que essa matéria está sob julgamento, pendente de julgamento em matéria de repercussão geral, com o tema 218, e é desde 2009. Isso está parado lá desde 2009. Né? E aí o STJ vem repetindo a jurisprudência dele. Não pode se creditar empresas comerciais de créditos de ativos de créditos de oriundo de semestre de energia elétrica. Não pode se creditar. Isso aí já está majoritariamente já definido, pacificado no âmbito do STJ. Então, assim, enquanto não sair uma providência modificando esse entendimento do STJ, ou dizendo que tais dispositivos da legislação são inconstitucionais, eu ainda sigo a jurisprudência do CONAT, a jurisprudência do STJ e também a legislação no sentido de que os supermercados, mesmo tendo com panificação e com açougues, por não ser as atividades predominantemente dessas atividades, dessas empresas, deve se submeter aos créditos como se empresa comercial for. Então, nesse caso, eu, de fato, mantenho o crédito indevido em relação à energia elétrica. Agora, tem um segundo fato que me parece que assiste razão à parte. A questão do crédito CIAP, por não estar escriturado ou não no bloco G da FD.
Eu, quando estava analisando esse processo ontem, eu perguntei a mim mesmo por que o fiscal não fez dois tipos de atividades que lhe incumbia. Primeiro, era verificar se aquele crédito está lançado em outros créditos na apuração, lá nos registros E111, da FD, que trata da apuração, ou seja, está lá créditos. Por que ele não pediu os documentos fiscais, ou mesmo o livro, sei lá, se a empresa tem uma planilha que faz o cálculo desse crédito do CIAP para verificar a consistência desses créditos, né? Isso era a primeira coisa que deveria ter feito o auditor do fisco. A segunda coisa, ele verificando que não houve a declaração desses documentos fiscais e do cálculo da fração do 1,48 no bloco G da FD, aí sim caberia a autuação por omissão de informações nos arquivos da FD, cobrando sua multa acessória de 2% do valor desses créditos, limitado a 1.000 FICs por período de apuração. Aí, nesse caso, caberia sim o descumprimento de obrigação acessória. Eu creio que já teve, acho que a autuação nesse sentido, de não informação de documento, não nessa Câmara, mas eu acho que eu já vi isso em alguma outra Câmara, nesse sentido e aí há um descumprimento de obrigação acessória. E por que eu digo isso? Porque tem o princípio da verdade material. Ora, se já aconteceu de casos de auto-infração, julgados procedentes, em que o contribuinte não apresentou a FD, e a fiscalização verificou as notas fiscais destinadas a ele, notas fiscais eletrônicas destinadas a ele, também verificou as notas fiscais eletrônicas emitidas por ele, e aí fez a apuração. E nessa apuração, ele comparou os créditos da empresa, crédito possível que a empresa tinha perante esses documentos fiscais, com os débitos das notas fiscais emitidas pela empresa, e verificou quando a apuração deu um saldo devedor e se cobrou a falta de recolhimento. E nenhum dos dois estavam escriturados, né? Nenhum dos dois. Então, veja bem, é por isso que a legislação, no artigo 23 da lei complementar, ela diz, e se for o caso, como é que diz o artigo 23 da lei complementar 87, no que diz respeito à questão do creditamento? O direito de crédito para efeito de compensação com débito de imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenha sido prestado o serviço, está condicionado à idoneidade da documentação e, vírgula, se for o caso, vírgula, a escrituração nos prazos e condições estabelecidas na legislação. Aí o parágrafo único é o direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos 5 anos contados da emissão do documento. Então, veja, eu entendo que, no caso, o que vai dar direito ao crédito é o próprio documento fiscal. É ele que vai dar. E tá aí, ele é idôneo? É idôneo. Então, ele dá direito ao crédito. Embora que o contribuinte não tenha escriturado essa nota fiscal. E veja, essa nota fiscal, ela foi escriturada. Por quê? Porque ela foi escriturada na FD entrada do contribuinte, no mês em que ele adquiriu o equipamento, a máquina, sei lá o que for, tá? Ela está escriturada lá. Ela não foi escriturada, foi no bloco F do G, que substitui o CIAP da FD. Então, mesmo assim, se não é o caso de não escrituração, há escrituração da nota fiscal na FD entrada, lá no campo da FD que diz respeito às entradas das mercadorias, tá? Ela não está aqui no bloco G, quando você faz o cálculo da fração do ICMS, do crédito do ICMS do ativo permanente. Mas mesmo como eu disse, se não fosse escriturado, no caso desse, o fisco não faria nada, não entregou FD, mas sabe-se que tem nota fiscal eletrônica emitida para o contribuinte, sabe-se que o contribuinte emitiu nota fiscal eletrônica, e aí não faria nada, porque não está escriturado? Não. E aí, portanto, eu entendo que o que dá direito ao crédito, o próprio parágrafo diz isso, é o documento fiscal. Então, teve o documento fiscal sendo este idôneo, ele é amparado pelo crédito. Então, nesse caso, presidente, já esgotando a minha fala, que nós temos uma pauta bastante extensiva, é que eu seria pela parcial procedência, mas modificando o entendimento da primeira instância, mantendo somente a cobrança do crédito fiscal da energia elétrica.
e excluindo da autuação os créditos fiscais oriundos do CIAP. Obrigado, doutor Leilson. Senhores conselheiros, está em debate. Senhor presidente, muito brevemente também, porque eu sei que a pauta também está extensa, e não existe uma divergência muito grande em relação ao que foi apontado pelo conselheiro Leilson. A não ser mesmo na questão da decadência, que a gente já tem aqui uma posição firmada, né, na Câmara, de alguns conselheiros, especificamente porque nesse caso a gente está falando de crédito indevido, ou seja, na realidade não é que não houve um pagamento do tributo, na realidade esse pagamento ele foi feito através da utilização desses créditos, né, lá no passado. Então, a gente, por esse fato, continua se filiando, como em outras situações aqui, ao 150, parágrafo 4º. Sobre a questão da energia elétrica, realmente não tenho, assim, não tenho que se acrescentar, né? Até eu verificando esse processo, me chamou a atenção até mesmo a questão do laudo, sabe? Porque o laudo, na realidade, se a gente for verificar, ele foi feito de uma forma conjunta, né? Foi laudado para várias empresas do grupo. E, pelo que eu pude verificar do laudo, ele não é feito de uma forma particular para cada empresa, né? Então, assim, sai-se com a conclusão de que 42,3%, salvo engano, do consumo de energia é utilizado para a produção e isso é aplicado de uma forma escalonada para todas as empresas do grupo, né? Mas isso aí não vem a questão, porque a gente aqui está lidando com a questão de direito, inicialmente, que infelizmente não é permitido pela nossa legislação, né, à luz, inclusive, do que está ainda se discutindo no judiciário, né, como o Leus colocou, ontem eu também olhei o processo, a URE 588642, salvo engano, estou lembrado do número, ele continua aguardando o julgamento, foram aceitados agora vários amigos curi, né, dentro do processo, e o processo continua ainda aguardando o julgamento. Sobre a questão dos créditos de CIAP, eu concordo com o conselheiro Leilson também, e a gente até em outra oportunidade aqui, eu lembro até de um processo da Telefônica, salvo engano, do ano passado, a gente seguiu também essa mesma linha, né? E nesse ponto também não tenho discordância nenhuma com o conselheiro Leilson. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Senhores, está em discussão. Os senhores querem mais debates ou já estão aptos a votar? Então, vamos colocar em votação. Primeiro aspecto é o doutor Alexandre Arguí, a questão da nulidade, procedimento de defesa, tendo em vista que na planilha, na informação complementar, consta que não foi cobrado o imposto e, na realidade, ele cobrou. Qual é essa nulidade suscitada pela parte, doutor Leilson? Presidente, eu afasto com base no artigo 84, parágrafo 6, sem correção possível de saneamento, né? E também porque o próprio contribuinte se defendeu da argumentação meritória em relação aos créditos de energia e também aos créditos de ativo permanente. Ele compreendeu do que estava sendo acusado e fez a defesa com muita percussiência, muita fidedignidade ao seu pensamento de contraditar o auto de infração. Doutor Alexandre? Também afasto, senhor presidente. Seguindo a votação. Doutor Wander? Senhor presidente. Doutor Wander mesmo. Doutor Wander? Senhor presidente, obrigado. Bom dia a todos. Eu acompanho os relatores. Doutor Marcos? Os relatores, presidente. Doutor Henrique? Acompanho os relatores, senhor presidente. E doutora Elineide? Com os relatores. Então, a Câmara afasta a nulidade suscitada pela parte de cessamento de direito de defesa. Com relação ao pedido de decadência, como vota os relatores? Doutor Leilson? Presidente, afasto, com base no artigo 173.1. Doutor Alexandre Goiana? Senhor presidente, no meu processo, ele não tem arguição de decadência, é só no de 2012, né? Então, acho que aí quem tem que votar, na realidade, já é o doutor Wander, né? Isso, segue a ordem normal, então. Doutor Wander, com relação à decadência para o processo do doutor Leilson.
Senhor presidente, pedindo vênia ao ilustre relator, eu vou divergir, votando pela decadência, aplicando o artigo 150, parágrafo 4º. Como voto, senhor presidente? Doutor Marcos. Presidente, com voto divergente. Doutor Alexandre Goiânia. Com o primeiro voto divergente, senhor presidente. Doutor Henrique. Presidente, acompanha o relator. E doutora Elineide. Com o relator. Quanto à decadência, foi verificado o empate, e todos já conhecem o pensamento deste presidente, no tocante a afastar a nulidade, tendo em vista que aplica-se ao caso a regra contida no 1731 do CTN, conforme exposto pelo conselheiro relator Toleilson Oliveira Cunha. Então, e tem outra nulidade também, a multa confiscatória. Não é isso, Toleilson? Presidente, tem essa questão também, que na verdade se confundiu um pouco com o mérito, mas vamos tratar como nulidade. Eu também afasto, tendo em vista o que diz a nossa legislação, no artigo 48, que não nos compete a afastar dispositivos legais com base em inconstitucionalidade, salvo se for matéria de, já tiver, quando o STF decidir em ação direta de inconstitucionalidade, né, ou declaratória de constitucionalidade. Então, afasta também pela súmula que foi recentemente aprovada aqui neste contencioso, que eu não sei nem se já tem número, né, que afasta-se esse argumento de multa confiscatória. Doutor Alexandre? Da mesma forma, senhor presidente. Também afasto. Doutor Wander? Senhor presidente, acompanho os relatores. Doutor Marcos? Com os relatores, presidente. Doutor Henrique? Acompanho os relatores, senhor presidente. E doutora Elineide? Com os relatores. Doutor, tem algum pedido de perícia formulado? Tem, presidente. Ele fala, ao final, ele requer no pedido também a possibilidade de perícia, se for o caso. Mas não traz de forma genérica, né? Mas vamos votar? Certo? Qual é o seu pedido de perícia? Presidente, eu entendo, por afastar, porque da narração dos autos, a gente tem a perfeita compreensão da infração, está basicamente ancorado em suficientes provas para que cada um aqui possa dizer do mérito. Então, eu afasto com base nos artigos 97, inciso 1º e inciso 3º. Doutor Alexandre Goiânia? Também afasto pelos mesmos fundamentos, senhor presidente. Doutor Wander? Senhor presidente, acompanho os relatores, afastando o pedido de perícia. Doutor Marcos? Com os relatores. Doutor Henrique? Com os relatores, presidente. Doutora Elineide? Com os relatores. Então, afastar também o pedido de perícia suscitado pela parte. Doutor Leilson, no mérito, como vota? Presidente, no mérito eu conheço do reexame necessário para dar-lhe provimento, no sentido de modificar a decisão singular e também dar parcial provimento ao recurso ordinário, mantendo tão somente os créditos indevidos referentes à energia elétrica, 89 mil e alguma coisa. Como voto, presidente? Obrigado, doutor Leilson. Doutor Alexandre Goiânia? Para o meu processo, eu voto da mesma forma, senhor presidente, conhecendo do reexame necessário e reformando a decisão de instância, acatando somente os créditos de SIAP e mantendo a cobrança dos créditos relacionados à energia elétrica. Doutor Wander? Senhor presidente, eu acompanho integralmente os relatores. Doutor Marcos? Com os relatores, presidente. Doutor Henrique? Acompanho os relatores, senhor presidente. E doutora Elineide? Com os relatores. Então, no mérito, a Câmara resolve, por votação unânime, reformar a decisão de primeira instância, declarar parcial procedência, mantendo a autuação somente com relação aos créditos de energia elétrica. Esta decisão para ambos os processos. Senhor presidente, se eu puder, eu acho que percebeu que eu caí, voltei. Eu caí ali na decadência. A decadência, houve empate, foi afastado, doutor Alexandre, tá certo? Certo. A votação foi essa. Então foi mantido os períodos de 2011, não é isso? 2000.
2012, janeiro a dezembro de 2012. Foi mantido. Senhor, 10 minutos de intervalo aqui para retomar os trabalhos, tá certo? São 10h10, 10h20 retomamos os trabalhos. Como sugestão, presidente,